Durante séculos, com algumas exceções dignas de nota como os mongóis, líderes militares não quiseram ir tão longe. Entretanto, um Estado que infligisse o terror em massa à sua própria população soltaria demônios e criaria um caos que talvez fosse difícil controlar. Mas grupos pequenos não têm esses problemas. Sendo poucos, eles não podem ter esperança de travar uma guerra convencional ou mesmo uma campanha de guerrilha. O terror é sua estratégia de último recurso. Ao enfrentarem um exército muito maior, quase sempre estão desesperados, e possuem uma causa com a qual estão extremamente comprometidos. Considerações éticas empalidecem em comparação. E criar o caos faz parte da estratégia deles. O terrorismo esteve limitado durante muitos séculos por suas ferramentas, a espada, a faca, o revólver, todas agentes de assassinatos individuais. Mas aí, no século XIX, uma única campanha inovou radicalmente, dando origem ao terrorismo como o conhecemos hoje. No final da década de 1870, um grupo de radicais russos, em sua maior parte do serviço secreto, vinha agitando no sentido de uma revolução liderada por camponeses. Eles acabaram percebendo que sua causa não tinha esperanças, os camponeses estavam despreparados para tomar este tipo de atitude, e, o mais importante, o regime czarista e suas forças de repressão eram poderosos demais. O Tsar Alexandre II havia recentemente iniciado o que ficou conhecido como Terror Branco, uma imposição de leis severíssimas a qualquer forma de dissidência. Era quase impossível para os radicais operar abertamente, muito menos espalhar sua influência. Mas, se não fizessem nada, a força do Tsar só aumentaria. E assim, entre estes radicais surgiu um grupo inclinado a travar uma guerra terrorista. Eles se autodenominaram Narodnaya Volia, ou Vontade do Povo. Para manter sua organização clandestina, eles a conservaram pequena. Vestiam-se discretamente, misturando-se à multidão. E começaram a fabricar bombas. Depois de terem assassinado vários ministros do governo, o Tsar estava praticamente prisioneiro em seu palácio. Enlouquecido de desejo de encurralar os terroristas, ele canalizou todas as suas energias para este objetivo, e o resultado foi que uma boa parte de sua administração ficou disfuncional. Em 1880, os radicais conseguiram explodir uma bomba no Palácio de Inverno, a residência do Tsar em São Petersburgo. Então, finalmente, no ano seguinte outra bomba matou o próprio Alexandre. O governo reagiu naturalmente com repressões ainda mais enérgicas do que a política já em vigor, instituindo um virtual Estado totalitário. Apesar disto, em 1888, Alexander Ulyanov, irmão de Vladimir Lenin e membro do Narodnaya Volia, quase conseguiu matar o sucessor de Alexandre, o Tsar Alexandre III. A captura e execução de Ulyanov encerraram as atividades do Narodnaya Volia, mas o grupo já havia começado a inspirar uma onda de ataques terroristas no mundo inteiro, inclusive os assassinatos pelos anarquistas dos presidentes americanos James A. Garfield, em 1881, e William McKinley, em 1901. E com Narodnaya, todos os elementos do terrorismo moderno estavam assentados. O grupo preferia bombas a armas de fogo, por serem mais dramáticas e mais assustadoras. Eles acreditavam que se matassem um número suficiente de ministros do governo, chegando até o próprio Tsar, o regime entraria em colapso ou iria a extremos na tentativa de se defender. Essa reação repressiva, entretanto, a longo prazo serviria aos propósitos dos radicais, fomentando um descontentamento que acabaria por deflagrar uma revolução.
Enquanto isso, a campanha de bombardeios conquistava a cobertura da imprensa para o grupo, divulgando indiretamente sua causa para simpatizantes do mundo inteiro. Eles chamaram a isto de a propaganda dos atos. O Narodnaya Volia mirava principalmente no governo, mas estava disposto a matar civis nesse processo. A queda do governo czarista valia a perda de algumas vidas, e, no final, as bombas eram menos mortais do que sua alternativa, que era a guerra civil. No mínimo, o Narodnaya Volia mostraria ao povo russo que o governo não era o poder monolítico intocável como queria ser visto, ele era vulnerável. Os membros do grupo sabiam que era bem provável que o regime conseguisse liquidá-los com o tempo, mas estavam dispostos a morrer por sua causa. O Narodnaya Volia viu que podia usar um evento de relativa importância, a explosão de uma bomba, para detonar uma reação em cadeia. O medo na administração produziria rígida repressão, que conquistaria publicidade e simpatia para o grupo e aumentaria a impopularidade do governo, que levaria a mais radicalismo, que levaria a mais repressão, e assim por diante até que o ciclo todo colapsasse no turbilhão. O Narodnaya Volia era pequeno e fraco, no entanto atos simples e dramáticos de violência poderiam lhe dar um poder imenso para semear caos e incerteza, criando a aparência de força entre a polícia e o público. Na verdade, o seu reduzido tamanho e a discrição lhes davam uma tremenda vantagem, a um custo enorme. Uma força menos ágil de milhares de policiais teria de procurar um bando minúsculo, clandestino, que tinha as vantagens de mobilidade, surpresa e relativa invisibilidade. Além de dar aos terroristas a chance de se apresentarem como heróicas vítimas da injustiça social, a assimetria de forças os tornava quase impossíveis de combater. Esta assimetria leva a guerra a seu ápice, o menor número de pessoas travando guerra contra um enorme poder, transformando sua pequenez e desespero em uma arma potente. O dilema que surge com todos os tipos de terrorismo, e a razão pela qual ele atrai tanta gente e é tão potente, é que os terroristas têm muito menos a perder do que os exércitos unidos contra eles, e muito a ganhar com o terror. Argumenta-se com frequência que grupos terroristas como o Narodnaya Volia estão condenados ao fracasso, convidando severa repressão. Eles fazem o jogo das autoridades, que podem efetivamente reivindicar carta branca para combater esta ameaça e no final não provocam nenhuma mudança real. Mas este argumento é absurdo e se engana na interpretação do terrorismo. O Narodnaya Volia despertou milhões de russos para sua causa, e suas técnicas foram copiadas no mundo inteiro. Ele também desestabilizou profundamente o regime czarista, que reagia de forma irracional e prepotente, dedicando recursos à repressão que poderiam ter sido melhor aplicados em reformas que talvez estivessem prolongando sua permanência no poder. A repressão também serviu de incubadora para um grupo revolucionário muito mais potente, o movimento comunista que desabrochava. Em essência, os terroristas chutam uma pedra para iniciar uma avalanche. Se não acontece nenhum deslizamento de terra, pouco se perde, exceto talvez suas próprias vidas, que eles estão dispostos a sacrificar em sua dedicação à causa. Mas se daí decorrerem ações violentas e caos, eles têm um grande poder para influenciar os acontecimentos. Terroristas em geral reagem a uma situação extremamente estática em que mudanças por qualquer caminho estão bloqueadas. Em seu desespero eles podem muitas vezes romper o status quo. É um engano julgar a guerra pela rubrica de vitória ou derrota, ambos os estados são nuances e gradações. Poucas vitórias na história são totais ou geram paz eterna, poucas derrotas levam à destruição permanente.
A capacidade de efetuar alguma mudança, de alcançar um objetivo limitado, é que torna o terrorismo tão atraente, especialmente para aqueles que de outra forma estão impotentes. Por exemplo, o terrorismo funciona muito bem para o objetivo limitado de conquistar publicidade para uma causa. Quando ele é alcançado, estabelece-se uma presença pública que pode se traduzir em poder político. Quando os terroristas palestinos sequestraram o avião El Al, em 1968, chamaram a atenção da mídia de massa do mundo inteiro. Nos anos seguintes, eles encenaram outros atos terroristas que tiveram um bom desempenho na televisão, inclusive o infame ataque durante as Olimpíadas de Munique, em 1972. Embora estes atos os tornem odiados pela maioria dos países não árabes, eles estão dispostos a suportar isso. A publicidade para sua causa, e o poder que vem disso, era tudo o que eles queriam. Como observa o escritor Brian Dickens em Sergeants lutaram 14 anos em Angola, Moçambique e Guiné Portuguesa usando as táticas padrão de guerrilha rural. O mundo mal notou sua luta, enquanto que um número aproximadamente igual de comandos palestinos, empregando táticas terroristas, em poucos anos tornou-se a principal preocupação do mundo em um mundo dominado pelas aparências. Onde o valor é determinado pela presença pública, o terrorismo pode oferecer um espetacular atalho para a publicidade e terroristas consequentemente talham sob medida sua violência para a mídia, particularmente a televisão. Elas a fazem medonha demais, constrangedora demais, para ser ignorada. Repórteres e especialistas podem se dizer chocados e desgostosos, mas são impotentes. É tarefa deles espalhar notícias, mas em essência estão espalhando o vírus que só pode ajudar os terroristas dando-lhes muita presença. O efeito não passa despercebido entre os pequenos e impotentes, conferindo ao uso do terrorismo um fascínio perverso para uma nova geração. Mas apesar de toda a sua força, o terrorismo também tem limitações que provaram ser o fim de muitas campanhas violentas, e quem se opõe a ele precisa conhecer e explorar isto. A principal fraqueza da estratégia é a falta de vínculos dos terroristas com o público ou com uma base política real. Em geral isolados, vivendo escondidos, eles tendem a perder o contato com a realidade, superestimando seu próprio poder e exagerando na mão. Embora seu uso da violência deva ser estratégico para ter êxito, sua alienação do público torna difícil para eles manter uma noção de equilíbrio. Os membros do Narodnaya Volia tinham de algum modo desenvolvido uma compreensão dos servos russos, mas grupos terroristas mais recentes, tais como o Zoed Armeno nos Estados Unidos e as Brigadas Vermelhas na Itália, divorciaram-se tanto do público a ponto de beirar o delírio. Acentuar o isolamento dos terroristas e negar-lhes uma base política deveria fazer parte de qualquer contra-estratégia eficaz contra eles. O terrorismo em geral nasce de sentimentos de fraqueza e desespero, combinados com uma convicção de que a causa que está sendo defendida, seja pública ou pessoal, vale tanto a provocação quanto o sofrimento de qualquer tipo de dano. Um mundo em que as faces do poder são quase sempre grandes e aparentemente invulneráveis só torna a estratégia mais atraente. Neste sentido, o terrorismo pode se tornar uma espécie de estilo, um tipo de comportamento que se infiltra na própria sociedade. Nas décadas de 1920 e 1930, o psicanalista francês Jacques Lacan bateu cabeça com as sociedades médicas extremamente conservadoras que dominavam quase todos os aspectos da prática psicanalítica.